enfim, não sei o que você pensa. Eu vou divergir de você nessa, porque para mim isso é uma tentativa de fazê-la parecer desonesta, né? A polêmica, ela nasce de uma reportagem muito maldosa da Veja, e esse é o cerne do meu comentário. A Veja, mais uma vez, esqueceu de fazer jornalismo para fazer política. Aliás, a Veja já poderia se declarar filial do Intercept e chamar o Glenn como editor-chefe. Seria coerente e ambos estão se merecendo. Olha essa manchete, abre aspas, Tabata pagou R$23 mil ao namorado com dinheiro do fundo eleitoral. É uma matéria sensacionalista que reporta uma não notícia com áreas de denúncia bombástica, para usar a expressão do Vini. Não faltam indícios de que é uma matéria encomendada para assassinato de reputação, o que seria um comportamento bem típico, né, desse jornalismo militante, desse jornalismo mercenário, que reduziu a míseros 3,7%, né, a confiança popular na imprensa, conforme a pesquisa do MDA-CNT de fevereiro desse ano. A redação capciosa, tanto da manchete quanto do texto todo, permite sim a interpretação de que a jovem parlamentar cometeu uma transgressão ao contratar para sua campanha eleitoral o próprio namorado. Só que a conduta, além de ser lícita, é moral e é coerente. Vamos aos fatos aqui. Primeiro, campanha eleitoral são 45 dias de trabalho, né? E o trabalho dos colaboradores ele pode ser voluntário ou remunerado. Primeiro ponto, trabalho em campanha não configura cargo público, portanto ele não está sujeito às mesmas regras da administração pública e entre elas a jurisprudência sobre nepotismo. E ainda que as regras do nepotismo se aplicassem, né, namorado não é parente nem cônjuge, primeira coisa. O namorado da então candidata, ele é formado em Harvard, que pelo amor de Deus é uma das melhores universidades do mundo. Então assim, do ponto de vista formal, ele é qualificado. E a remuneração do cara foi de R$23 mil. Se nós considerarmos que são 45 dias de campanha e que o contrato contemplou todo esse período, a gente está falando de R$511 de diária, certo? Ou R$63 por hora, considerando um turno leve de 8 horas por dia. E eu digo um turno leve porque em campanha a carga horária é muito mais pesada, 12, 15 horas. Não tem nada demais aqui. E aí chegamos no tema mais polêmico de todos, que é a fonte de financiamento. Diz a matéria da Veja, de forma muito negligente, olha isso, abre aspas. No entanto, nada mais de velho na política do que a contratação de parentes ou amigos. Tabata não fugiu dessa armadilha. Durante a sua campanha, com dinheiro do fundo partidário, pagou R$23 mil ao namorado. Novamente, a gente precisa se endereçar aos fatos. Apenas 7% da campanha milionária da Tabata foi financiada pelo fundo partidário eleitoral. Só 7%. Então, dá a entender que o pagamento do namorado colaborador, vamos chamar assim, foi feito com dinheiro público, é uma imprecisão que beira a má-fé, né? E aqui é importante fazer essa observação, o ouvinte da Jovem Pan sabe que eu sou contra o financiamento público de campanhas e de partidos, mas a lei atual assim o permite. E para efeito de comparação, né, no outro lado político, né, o outro espectro da direita, só o PSL nesse ano, que sequer vai ter eleição, vai receber mais de R$100 milhões do fundo partidário. Isso se não for turbinado ainda esse fundo partidário, hein? Pro ano que vem pelo fundo eleitoral. Para vereadores e prefeitos, né? No caso da Tabata, ela recebeu R$100 mil do fundo partidário e mais de R$1 milhão de doações privadas. Exatamente, R$1.200.000. E assim, justiça seja feita, o único partido que não usa dinheiro público nesse país é o Partido Novo. Agora, esclarecemos os fatos, aí entram as especulações. A quem interessa nesse momento específico destruir a reputação da jovem deputada Tabata Amaral, certo? Aos caciques do Partido Trabalhista, o PDT, que não conseguem mais controlá-la e não conseguem neutralizar o seu bom senso. Vamos lembrar que a Tabata, né, ela votou conforme a matemática e aprovou a nova Previdência. Isso é mais uma, né, de infindáveis provas de que a esquerda e as suas lideranças autoritárias não toleram divergência, nem praticam a autocrítica. Por quê? Quando o Ciro Gomes vem a público e fala do PT, do que ele os acusa? De hegemonistas. Mas ele mesmo, ele se mostra incapaz de aceitar uma opinião independente e diversa da sua no seu próprio partido. E para fechar, viu, Edgar, o que mais me assusta nessa história é justamente especular sobre as motivações da Veja para publicar essa matéria denegrindo a jovem deputada, porque o ponto é o seguinte: se a Veja não está a serviço da verdade, ela está a serviço de quem? Ô Caio, qual a avaliação que você faz? Porque assim, a Tabata tem respondido às publicações
por meio da assessoria dela, por nota oficial, dizendo que as prestações de contas estão todas lá no TSE, mas não tem ela respondido pessoalmente, não tem dado mais detalhes, não tem sido tão transparente igual ela tem feito em outras situações como essa, por exemplo, da reforma da Previdência, agora que ela deixou muito claro por que ela votou a favor da reforma. Como que você avalia essa postura dela em não querer responder a esse tipo de matéria? Eu acredito que seja uma estratégia para gerenciamento de crise. Ela tá aguardando que a história arrefeça naturalmente, afinal de contas é uma coisa pequena. O ponto aqui é que essa matéria ela é muito capciosa e muito maldosa, porque ela mistura também o privado com o público. Você tem uma questão pessoal aqui que é gravíssima, e é difícil você fazer relativizações. Você explicar, por exemplo, pessoalmente, explicar, por exemplo, que 23 mil reais para um graduado em Harvard por 45 dias de trabalho não é uma quantia astronômica, não é uma coisa fácil. Então, para ela fazer exatamente a mesma justificativa que eu fiz agora, né, não pegaria bem. Então eu acho que ela está esperando, né, que tanto algumas pessoas da base dela, como pessoas aí de bom senso da própria mídia, reajam a isso, percebendo que existem segundas intenções aqui, isso daí está muito claro. E aqui eu também queria fazer uma nota pessoal, que é a seguinte: olha, não é só porque a parlamentar é progressista e que ela é de esquerda, que nós da direita, podemos nos furtar a defendê-la quando ela está sob ataque. Né? Para usar uma expressão aí do próprio Jean Willis, essa matéria da Veja é uma farsa sexista. Claramente as oligarquias políticas reagindo, né, a um novo agente público, a um novo agente político que não está na rédea deles. E uma coisa que poderia ser uma crítica dos adversários políticos, é muito provável que venha do cerne da sua própria sigla aí, né? Pelo descontentamento que ela gerou na questão do voto favorável ao implemento da reforma dos aposentados. Do ponto de vista de estratégia política, o que eles querem fazer é que ela seja atacada por ambos os flancos, entendeu, Vini? Na direita, simplesmente por uma predileção dos conservadores, dos liberais contra as ideias trabalhistas, progressistas e por aí vai. Então já tem um viés aí natural de crítica, e na esquerda agora colocando ela como, enfim, como se estivesse completamente a serviço do capital burguês, esse tipo de baboseira, e ainda ceifando aí a reputação dela, no sentido de que ela não é nova e não faz política nova, esse tipo de coisa. É lamentável. Quem tá aí para dar a hora certa? Já falei tudo que eu tinha para falar dessa menina, cara. Cirão da massa. Eu carreguei essa menina na favela, cara.